A paz do Senhor Jesus, estamos felizes com a sua audiência, agora em um novo cenário, em um novo horário, a partir das segundas-feiras. Estamos fazendo um teste, remanejando as datas, para ser mais cômodo para você nos assistir. Não deixe de se inscrever no canal TV Cristo Vencedor, se você ainda não é inscrito. E se você já é inscrito, confira as notificações do sininho, para toda vez que o programa Em Verdade vier ao ar, você ser notificado. Aí na descrição do vídeo tem dois links importantíssimos. Um é do canal do YouTube da cantora Neane, que tem lindos hinos maravilhosos, não pode deixar de conferir e se inscrever lá. E também tem o link do canal Doutrina Cast, para você que gosta de ouvir programa de rádio falando sobre assuntos bíblicos. É um canal de podcast que você vai gostar muito. Se inscreve lá, que você vai se surpreender com o conteúdo. Coisa boa mesmo, tá bom? E é isso aí. Pai do Senhor Jesus, meu irmão Isaías, como é que você está? Pai do Senhor, pastor Tiago, estou muito bem, graças a Deus. Gostaria de agradecer desde já poder estar participando desse programa. Para mim é uma alegria e uma satisfação imensa. Muito bem, hoje vamos falar sobre música. Há cristãos que dizem que há diferença entre música e louvor. Como é que você enxerga isso? Bom, vamos lá. Já toco na igreja há um bom tempo, né? Iniciei tocando na igreja como músico, aí por volta dos meus 12 anos de idade. Hoje tenho 29, então já tem bons aninhos aí tocando na casa do Senhor e tive a experiência de tocar com muitos músicos. Há uma pequena diferença no que diz sentido a parte técnica, né? Que música, quando nós estudamos música, diversos alunos que eu tenho eu sempre ensino, uma das primeiras coisas é o que é música. Nós precisamos primeiro entender o que é a música. A música, uma das formas que nós explicamos ela mais rápida, que a música é a arte de manifestar os afetos da alma mediante ao som. Então, a música é uma forma que nós temos de expressar os diversos sentimentos que estão dentro de nós, os sentimentos de alegria, de tristeza, de raiva, de felicidade, né, os mais diversos sentimentos que a alma pode produzir através do som. O artista, o pintor, ele expressa seus sentimentos através de um quadro, através de uma pintura. E nós, os músicos, através do som, seja através de um instrumento ou o cantor através dos seus cânticos. Então, nós temos os mais diversos tipos de ritmo de músicas, né, as mais diversas culturas que envolvem música em si. E o louvor se fala de uma música que tem o objetivo de adorar a alguém ou a algo. No meio cristão, nós falamos de louvor quando essa música tem o objetivo de adorar a Deus. Muito bem. Agora me diga uma coisa, é comum o cristão ouvir música secular, ou seja, aquilo que não é louvor? Porque eu conheço pessoas que ouvem música secular, para eles não tem problema. Nós já conhecemos outra linha de cristãos que abominam completamente ouvir música secular. Qual é a sua visão a respeito disso? Bom, eu também como filho de pastor, então também tenho um bom ensinamento doutrinário dentro da igreja também, com diversos pastores, nós aprendemos o seguinte: a música tem sua parte técnica e a sua parte, que é a nossa adoração referente a Deus. Na parte técnica, assim como um profissional, eu vou pegar por exemplo um profissional que trabalha com instalações elétricas, ele não aprende simplesmente, unicamente, com pessoas que são adoradores do Senhor, que são servos de Deus Altíssimo. Mas ele aprende com diversos profissionais. Inclusive na faculdade nós temos professores que são evangélicos e temos professores que não são evangélicos. Temos até mesmo ateus ensinando a respeito das instalações elétricas. Então, dentro do conhecimento técnico, o músico, cristão ou não, ele vai se difundir muito. Vai ter muitos professores nas mais diversas áreas, nas mais diversas religiões. Então, não é apenas na música cristã. Agora, quando falamos de adoração, de você ouvir uma música porque você quer aquele estilo de canção, é muito diferente. Então, assim, eu ouvi muitos músicos das mais diversas religiões, até mesmo os outros que eu descobri depois com o tempo que são ateus, mas eu nunca ouvi uma música deles do começo ao fim, porque o meu intuito não era estar no clima daquela música, e sim observar uma determinada técnica que era utilizada por aquele músico em determinado momento da sua canção. Então, eu acho que o músico tem que tomar muito cuidado com isso, porque aquilo que nós ouvimos
vai entrar no nosso coração. Então, se o músico se atentar demais para músicas do mundo, isso vai entrar dentro dele. O mundo vai entrar dentro dele. Como diz no Salmos 1, verso 1. Né? Para nós não nos assentarmos à roda dos escarnecedores, isso com certeza está dizendo também a você estar ouvindo, estar participando de eventos. Então o músico ele tem que ter esse cuidado. Eu sei que eu posso ir até determinado ponto, mas eu não posso me envolver demais, porque daqui a pouco eu vou ser um deles. Né? Da mesma forma que eles estão agindo, eu vou agir. Então eu fico com a parte técnica de um músico. Se possível, eu evito ouvir aquela música. Se de repente eu tenho um documento escrito, eu tenho um livro, eu tenho uma apostila, eu vou buscar nessa apostila, eu vou buscar nesse livro. Mas se é necessário ouvir uma parte da música, como música eu entendo que é necessário, às vezes, ouvir ele tocando, né? Queremos ouvir como é que aquele músico se expressa, né? Na sua tocabilidade, sua instrumentalidade que ele tem, os seus sentimentos que ele põe naquele toque, naquela sua cifra, naquele pedacinho da música, precisamos ouvir. Mas eu preciso ouvir um pedaço, eu não preciso ouvir a música inteira. Entendi. Do início ao fim. Você não precisa curtir o som, como o pessoal fala, né? Exatamente. Curtir o som. É só mais uma questão de estudo. Eu também concordo com essa linha também, porque o profissional ele precisa ter conhecimento. Não acaba ele ouvir, mas realmente isso é perigoso, porque eu conheço pessoas que de tanto ouvir música secular, ele acabou ficando meio que mundano. E eu percebo o seguinte, que há um certo preconceito com músicos. Eu já vi pastores falando que músico não é crente. Aí chama até de tocador. É porque os tocadores não querem saber de orar. O tocador não quer saber da palavra. Na hora da pregação ele vai lá para fora. Eu sou testemunha de que você é uma pessoa bem de Deus, uma pessoa crente. Além de ser filho de pastor, você é um exímio pregador, um ensinador, o que é raro no meio dos músicos, né? Geralmente o músico ele só toca. Você, além de tocar, também ensina, também prega, já deixa aí o telefone de agendas abertas aí, pregador. Mas o que você acha disso? Você acha que o músico ele tem dificuldade com a parte espiritual? É verdade esse preconceito que alguns pastores têm contra os músicos? Olha, voltando, inclusive, aproveitando o final do assunto anterior, o que acontece é que muitos músicos desviam, realmente por isso, por andarem tão próximo dessas músicas do mundo, músicas seculares, e a pessoa acaba pegando a cultura que está envolvida naquela música. Porque quando nós pegamos o hino cristão, a música cristã, ela fala do quê? Ela fala de adoração ao Senhor. Quando nós diferenciamos, falando que difere uma música escrita por um cristão de uma música escrita no mundo secular. A música do cristão, ela não fala de adoração à natureza, ela não fala de adoração ao filho, de adoração à mãe. Ela nos ensina a valorizar tudo isso. Mas a adoração é somente a Deus. Então, isso nos leva internamente a adorarmos ao Senhor. E se nós passamos a ouvir uma música que fala de adoração a determinado estilo de vida, você vai começar a pensar de acordo com aquela música. Se nós voltarmos lá no início, a música ela é o quê? Ela fala de expressar aquilo que está dentro do ser humano. E segundo a arte, quando nós falamos que alguém é um artista, que a obra dele é boa, alcançou sucesso, é quando o sentimento que ele tem dentro, e as outras pessoas podem ouvir, no caso da música, ela tem o mesmo sentimento. Ou seja, eu estou aqui e eu sinto uma vontade de adorar ao Senhor pela sua grandeza, pela sua beleza. Eu vejo a sua perfeição em meio à natureza. E de repente eu escrevo um hino falando dessa adoração. Então eu quero que as pessoas que ouvem essa canção, ouvem esse hino, sintam a mesma coisa que eu, sintam que Deus é grande. Eu acho que isso é muito comum. E aí são principalmente os hinos que abrangem a nossa nacionalidade, posso dizer assim. De repente nós vemos essa música tocando no Brasil inteiro. Significa que aquele irmão escreveu uma canção e todos sentem a mesma coisa quando estão adorando ao Senhor. Então esse é o grande risco e o que acontece com muitos músicos. Eles passam a estudar músicas no mundo secular e não percebem que aos poucos essa música vai envolvendo eles, vai envolvendo em volta de uma cultura todinha, de uma forma de pensar, de uma forma de agir, disso ser errado ou disso ser certo. Uma influência mesmo, né? Uma influência, vai trabalhando na mente daquela pessoa aos poucos. E ao longo do tempo, quando ela der por conta, ela já está com um pensamento muito distante do que diz a palavra de Deus. Então, isso em parte é uma verdade, isso acontece muito, mas, assim como eu me esforço para ser um músico cristão, cheio do poder de Deus, eu sei que existem muitos outros músicos também cheios do poder de Deus. Que assim como
Davi tocava e Saul era liberto dos espíritos malignos. Eu espero que no meu toque a presença de Deus invada o local. Onde nós estamos, seja numa escola, seja numa igreja, numa praça, aonde eu tocar, eu desejo que as pessoas sintam a presença de Deus. Não que elas simplesmente sintam a emoção do toque ser bonito, da canção ser linda, mas que o Espírito Santo, através dessa canção, entre na vida daquela pessoa. Muito bem, isso se aplica para a profissão, porque músico é profissão. E a gente sabe que existem profissionais que vão aí na noitada, tocar em bandas, músicos freelancer. Eu conheço muitos anos atrás um músico cristão da Assembleia de Deus, mas quando a Ivete Sangalo veio tocar na nossa região aqui, a maioria dos músicos que ela contratou foram todos freelancer. E ele foi um dos tais, foi o baixista lá. Eu não digo que ele se desviou, porque até hoje ele está firme com o Senhor. Mas é estranho, né? Imagina você ver o irmão lá tocando para a Ivete Sangalo, ele alega que é profissão. E aí? É bem difícil, mas eu gosto de fazer uma comparação com outras áreas. É que às vezes na parte da música nós tentamos ser muito compreensivos. Então vamos comparar o seguinte: o pastor, de repente ele decide ir num evento mundano, que não tem nada a ver com a igreja, porque ele acha que aquele palestrante é bom. Será que nós concordaríamos do pastor estar num evento que não tem nada a ver com a igreja, que fala de coisas que vão contra o evangelho, ele está lá presente participando? Então eu acredito que não, que nós não concordaríamos com isso, né? Então, como eu falei, eu estudo diversos músicos, mas nunca vão me ver numa praça, nunca vão me ver reunido com outros, estudando a música desses músicos, né? Isso é uma coisa que eu faço no meu particular. Ou seja, assim como nós lemos livros, assim como o seu pastor, você que é um grande leitor, gosta de ler muitos livros, nós lemos livros das diversas literaturas, não somente literatura gospel. Mas eu leio livros de autores que eu nunca estaria lendo ele numa praça, junto com outras pessoas. Porque quem está observando vai entender que eu estou de acordo com aquele autor. Eu concordo com as ideologias dele, que eu estou tentando absorver todo o conhecimento que ele tem e agir como ele, né? E não é isso. Às vezes você quer pegar uma verdade ali que está certa, mas nem tudo que ele fala é uma verdade, né? Então o músico ele quer pegar uma técnica aplicada naquela música, daquele autor, ele domina aquele tipo de construção musical, mas você não quer pegar toda a forma de viver que esse músico tem. O princípio que ele prega, né, na sua letra. O princípio dele. Então, eu discordo de um músico cristão que vai num evento que não está relacionado à adoração ao Senhor, né? Mesmo que ele fale que está indo lá para observar a técnica, olha, veja bem, as pessoas são salvas muitas vezes por quê? Porque elas vêm na igreja com curiosidade. Com curiosidade para saber e outros se perdem porque foram por curiosidade também, e outros se perdem pela curiosidade, né? Então essa curiosidade ela tem que ser dosada, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Afinal de contas, assim como a palavra de Deus ela nos cria uma estrutura através do ouvir, né, desse ensinar que vem, assim também o inimigo com o seu ensinar desfaz dessa estrutura que nós temos diante do Senhor. Verdade. Uma pessoa que ela tem desejo de aprender um instrumento, ser um músico, qualquer pessoa pode, porque eu já vi falar que não, que é só os vocacionados, só quem tem um dom mesmo. Quem não tem um dom, por mais que tente aprender, ele não consegue. Isso é verdade? Olha, isso não é verdade, tá? Porque todos podem conseguir, agora em doses diferentes, né? Quem tem intuitivamente, desde pequeno, noções de música, isso é eu diria, um dom dado por Deus para aquela pessoa, né? Eu, por exemplo, eu não iniciei com aulas, com um professor, não. Quando eu iniciei na música por volta dos meus 10, 12 anos, dentro da igreja, observando os irmãos tocarem, os músicos, e eu conseguia ter a noção de ritmo dentro de mim. Quando eu cheguei numa bateria, que foi o primeiro instrumento para poder tocar, ninguém precisou falar, olha, bate o pé tantas vezes, bate na caixa assim. Eu já tinha essa noção. Cantando, eu já tinha noção de altura, né? Se estava muito alto uma canção, muito baixo, né? Se a velocidade estava muito rápido, se estava muito lento. Então, naturalmente, isso foi um dom já dado por Deus. Agora, nem todos têm esse dom. Quem não tem esse dom, mais vai ter que trabalhar em cima, mais vai ter que se esforçar, estudar, para poder obter um conhecimento maior de música. Agora, o importante é o quê? Com um dom ou sem um dom, todos têm que estudar. Não é porque eu tive esse dom natural, essa facilidade por Deus,
que eu não estudei. Eu tive que estudar muito, eu tive que ler muito, tive vários professores, toquei com vários músicos, o que me auxiliou ao longo da vida. Muito interessante mesmo. E qual o conselho que você dá para aqueles meninos novos que estão querendo aprender música na igreja? Olha, meu conselho, observe muito. Né? Isso vem de um aprendizado de vida. Né? Em tudo, seja observador, seja curioso, crie um ponto crítico seu das coisas. Né? Então, quando você vê, de repente, eu sou guitarrista, vou falar de guitarrista, você está vendo o guitarrista solar um hino, você acha tão bonito ele solar, então observa na mão dele o que ele está fazendo, observa quando ele faz isso. Né? Esses são os aspectos mais por fora da curiosidade. Eu estou pensando em aprender esse instrumento, o que eu faço? Observa muito, tenta dar próximo de pessoas que são músicos assim como você, está com essa vontade, eles também tiveram um dia esse desejo e estão tocando, eles vão poder trazer ótimos conselhos para você. Né? Então, ao longo das igrejas que eu já passei tocando, olha, acho que não teve uma igreja que eu não tenha formado, no mínimo, um músico. Né? Então, as pessoas que estavam próximas de mim, que me observavam, chegavam e me perguntavam, olha, como é que eu faço isso? Como é que eu toco essa música aqui? Como é que eu faço esse acorde, essa nota? E eu fui passando esse conhecimento. E hoje eu fico muito alegre quando retorno em essas igrejas ou pelo Facebook, entra em contato comigo e fala, olha, eu estou tocando, agora eu sou um músico, sou uma musicista. É uma alegria imensa, eu vejo a felicidade deles e saber que eu pude colaborar com isso. Então você que está começando agora, observe quem já está tocando lá há algum tempo. Tem que chegar próximo dessa pessoa. Isso vai auxiliar muito. Legal. E o cenário atual, musical, os lançamentos, aí você acompanha novas bandas, novos cantores, do cenário cristão? Sim, o músico ele tem que estar sempre atualizado. Né? Sempre atualizado. Então, diariamente nós estamos acompanhando canções novas que saem, produções novas, técnicas novas para poder se tocar. Né? Porque pensando no meio cristão, é bem mais difícil do que no meio secular. Isso quando nós pegamos um músico do mundo mesmo, um músico secular, nós vamos ver que eles vão falar isso. No meio cristão é difícil de tocar. Por que é difícil de tocar? Porque aqui você não toca só para cantores profissionais. Né? Você toca para o irmão comum, ele não fez uma aula de canto, ele não tem uma voz linda, natural. Não foi tudo planejado. Quando nós pegamos um CD, baixamos aí na internet, acompanhando no Spotify, uma música muito bonita, nós não vemos isso, mas por trás daquela música foram diversos ensaios que ocorreram. Né? Para se gravar uma única canção, uma única música, foram ensaios, meses e meses, estudando uma música só. E na igreja, nós chegamos lá, de repente, improviso, né? Tiramos a guitarra ali correndo, liga o cabo, vem uma música que você nunca ouviu. Né? Ou de repente você ouviu, mas nunca foi ensaiado com aquele cantor. A igreja de repente está cantando muito alto aquele dia e está cantando mais acelerado, os irmãos estão animados. Na igreja pentecostal gosta de tirar uns hinos de vez em quando acelerados. E aí você não está acostumado naquela velocidade. Então o músico cristão ele tem que ter esse dinamismo todo, né? De saber trabalhar com o momento da igreja. Né? Às vezes ele tira um hino muito rápido e às vezes ele tira um hino muito devagar. Uma hora ele tira um hino em uma tonalidade e outra hora em outro. No mundo não tem essa dificuldade. Mas no meio cristão nós temos. Então, se o músico estiver atento, ele estiver ouvindo as últimas músicas que estão sendo lançamento, geralmente vão cantar muito essas canções na igreja, ele não vai se perder tanto, ele vai ter mais facilidade. Né? E é tão bom quando alguém chega para poder cantar e fala, olha, a música é tal. Você fala, eu conheço. Né? Já dá a tonalidade para o cantor ali, ele consegue cantar bem, flui bem, porque é uma coisa importantíssima. Quando nós tocamos bem, eu penso o seguinte, tocar bem para mim não é só mostrar o meu conhecimento. Mas como nós tocamos bem, os irmãos estão com os olhos fechados, estão adorando ao Senhor. Né? Presta atenção, se de repente tiver todo mundo com o olho fechado adorando ao Senhor, e você dá uma nota completamente errada, acabou com a adoração dos irmãos. Você vira o centro da atenção. Isso acontece em meio a músicos, quando é uma banda, que tem aquele músico mal educado. Isso é uma visão minha, eu chamo de mal educado. Às vezes o tecladista ele quer fazer todos os instrumentos, ignorando totalmente os irmãos que estão ali tocando do lado dele, se sobressai aos demais e fica uma coisa meio confusa, né? Ou então um violão muito alto, e atrapalhando o baixista, atrapalhando o guitarrista, às vezes a guitarra até some no meio do violão do irmão. Isso também tem a ver, né? A pessoa tem que haver uma harmonia entre os músicos, né? Tem que haver sim. O músico precisa saber se socializar. Numa banda, quando nós estamos tocando junto com mais alguém,
é necessário ter essa comunicação, só que essa comunicação não pode ser verbal. Né? Não dá para, quando o tecladista está tocando, o guitarrista está conversando, batendo um papo com o outro. Então, eu preciso ter noção de volume. O volume do meu instrumento está muito alto, né? Comparado ao instrumento do meu irmão. De repente, eu tenho uma caixa muito boa, o meu irmão não tem uma caixa muito boa quanto a minha. Não é por causa disso que eu vou deixar o meu volume no dobro do dele e o som do instrumento dele não sair. Então, a minha caixa pode ser o dobro de potência, mas eu vou trabalhar com a metade dela para ser na mesma altura do instrumento do meu irmão. Então, isso é uma coisa muito gratificante, quando você chega numa igreja e vai tocar com alguém e a pessoa tem essa noção. É porque, pensa bem, hoje eu sou um músico que já tem uma determinada experiência, não tenho tanta dificuldade de tocar muitos hinos. Mas quando eu estava aprendendo, eu tive professores que eram profissionais mesmo, davam aula em faculdade. Mas quando eles chegavam para tocar comigo, eles compreendiam que eu estava aprendendo. Então eles baixavam o volume, eles tocavam no ritmo de acordo com o que eu conseguia acompanhar. Tinha toda essa compreensão. E para a igreja é tão gostoso quando os músicos estão bem entrosados. Ajuda-nos na adoração ao Senhor. Né? Porque faz parte essa parte técnica. Se você não tiver um grupo de músicos bem entrosado, a igreja, ao invés de adorar a Deus, ao invés de dar atenção ao Senhor, ela fica dando atenção ao que está acontecendo no meio dos músicos. Né? Poxa, o tecladista disparou no volume dele lá, sumiu o violão. E de repente começa a doer os ouvidos dos irmãos, começa a incomodar. Em vez de adorar o Senhor, começa a gerar uma insatisfação nos irmãos que estão na igreja. Então, o músico, quando faz isso, ele não só agrada os músicos que estão junto com ele tocando, mas também todo o corpo de Cristo que está participando daquele culto de adoração ao Senhor. Essa noção é muito importante. Uma coisa que eu tenho uma curiosidade de saber, nunca perguntei, vou saber agora. Eu, como pastor, quando estou dirigindo o culto, eu fico meio enciumado com uma situação. O conjunto, um exemplo, o conjunto dos jovens vai cantar. E tem ali uma banda ali completa, de ótimos músicos. Mas a regente vem com playback. Como vocês se sentem quanto a isso? Vocês se sentem menosprezados, um alívio? Ufa, ainda bem que eu vou dar uma descansada aqui. Como é que o funcionamento de vocês nesse momento? Olha, eu sei que o músico, quando está aprendendo, ele se sente aliviado, né? Porque ele tem medo de errar. Escapou. Ele escapou, ele fala, poxa, ia passar uma vergonha, né? Depois pega um hino muito difícil de tocar. Mas assim, é uma corda bamba, tem os dois lados. Porque tocar um hino bem, como eu falei, que implica na nossa adoração, da igreja em si toda ao Senhor, se ele não for bem tocado, o hino não vai alcançar o seu objetivo, certo? Que é nos levar mais próximos de Deus, porque vai acabar atraindo atenção para quem está tocando errado, né? Para aquela disjunção que está havendo entre o músico e o cantor. Mas quando é bem tocado, algo bonito, isso atrai muito mais a nossa adoração a Deus. Eu sempre gostei muito de algo feito ao vivo, por mais que seja um pouco mais simples do que o do CD, que nós sabemos que é uma mixagem muito grande. É algo feito em um estúdio, há uma preparação muito grande para isso. Mas algo ao vivo ali, parece que para nós pentecostais traz um fogo maior, né? Uma alegria maior. Então eu gosto de ir ao vivo. Mas eu entendo também, por exemplo, uma regente, que para ela passar o hino para mim, às vezes é difícil. Porque eu toco na igreja, então às vezes tem conjunto das irmãs. Pegar uma igreja de 50, 100 membros, nós temos conjunto de irmãs, temos conjunto de crianças, temos um conjunto de jovens, tem irmãos que aleatoriamente pedem para nós ensaiarmos o hino para poder tocar, então acaba às vezes sendo uma demanda muito grande para um grupo pequeno de músicos, né? E às vezes não são músicos tão experientes assim, e acaba levando muito tempo para poder se ensaiar esses hinos, né? Então eu entendo às vezes a necessidade do CD, mas quando se tem um grupo de músicos bons, músicos que estão habilitados já a tocar canções de ouvido, ele ouve aquela canção, ele consegue acompanhar, músicos que estudaram bastante, ou é uma música muito conhecida por aqueles instrumentistas, eu não vejo motivo para se colocar um playback, aí eu fico triste, aí me entristece, eu falo, poxa, se não tivesse músico na igreja, aí choraria, lamentaria, falaria, poxa, eu queria tanto músico aqui nessa igreja para poder tocar, mas de repente você tem um músico ali de ouro, e ele fica parado, ouvindo o CD, quando ele poderia estar tocando com o seu instrumento. Né? Então, se ele sabe tocar, entregue isso para ele. Avise um pouco antes, fala, meu irmão, é possível? De repente você nunca perguntou para o músico da sua igreja. Pergunte para ele, é possível que você toque esse hino? Porque eu acho algo lindo, você valorizar o músico que está dentro da sua congregação. Muito bem, meu irmão Isaías, está muito bom a nossa conversa, mas o tempo já se foi. E eu quero que você deixe aí o
seu trabalho, divulga o seu trabalho aí para os irmãos aí, você dá aula de música, o pessoal pode entrar em contato com você, algum outro trabalho que você faça também, queira divulgar, pode divulgar para os irmãos aí. Amém. Meus irmãos, para mim, novamente, é um grande prazer poder estar aqui com vocês nesse programa. Assim que fui convidado, com alegria eu aceitei esse convite. Tá? Eu sei que muitos dos meus amigos músicos que aí estão acompanhando também gostariam de estar aqui falando o quanto é gostoso ser um músico, quanto que é bom servir ao Senhor com seu instrumento. Né? E não perca jamais esse objetivo. Ao longo da minha vida, tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, eu mantive a mesma pessoa humilde. Né? Eu tenho um prazer imenso, uma alegria imensa de tocar com alguém que está começando agora, que senta com seu violãozinho simples do meu lado, apanhando às vezes ainda na nota, mas estudando, se dedicando. Né? Saber pouco não quer dizer que você não deve estudar, você deve estudar sempre. Uns vão chegar a níveis muito grandes, vão ser grandes músicos, e outros vão aprender a tocar o básico, mas esse básico vai ser tocado com alegria, com satisfação, você sabendo que você se esforçou e que o Senhor vai estar recompensando sempre a você por esse esforço. E quando você estiver tocando diante de uma igreja, estiver tocando em uma banda, lembre-se, essa música que eu estou louvando, que eu estou tocando, é de adoração ao Senhor. Eu espero que enquanto eu toque, a presença do Senhor possa encher a vida das pessoas, possa falar com elas. E assim, quem sabe, como Davi tocou a sua harpa e Saul foi livre dos espíritos, assim também nós, através dos nossos instrumentos, possamos ser usados pelo Senhor. Muito bem, muito obrigado, meu irmão. E a você que nos assiste, fica aí mais um pouquinho, que você vai assistir agora um clipe da cantora Neane, cantando um hino muito inspirado por Deus, tá bom? Não deixe de contribuir com o seu like, contribuir com o compartilhamento desse vídeo e com a sua inscrição no canal. E até segunda-feira que vem, às 20 horas, no programa Em Verdade. A paz do Senhor Jesus. Quando eu me sinto só e já não ouço a sua voz, quando sozinho eu estou e eu te sinto tão distante, existe um caminho que me leva até a ti, e é ajoelhado que eu consigo te sentir, e todos os meus medos não resistem e se vão, e tudo é possível se eu me colocar em oração. De joelhos eu venço as guerras, de joelhos posso sentir sua presença, de joelhos eu fico a sós contigo, de joelhos nos tornamos bem mais íntimos. Faz
venço as guerras. De joelhos posso sentir sua presença. De joelhos eu fico a sós contigo. De joelhos nos tornamos bem mais íntimos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Em todas as situações de medo que se apresentam nas nossas vidas, tenha certeza que se você fizer uma oração, Deus vai estar bem pertinho de você para ouvir o que você tem a dizer. Creia, a oração faz a diferença na vida daquele que ora.